Seja muito bem-vindo ao canal Palavras em Chamas. Eu me chamo Devair e vou falar com vocês hoje sobre esse livro aqui, ó. Essa série, na verdade, né? São 2 livros e vou dizer uma coisa para vocês. São a melhor compra que eu fiz em 2019. Já são a melhor compra que eu fiz em 2019. Eu já li muito desse livro aqui. A gente não consegue parar de ler. Eu já fiz um review dele e eu fiquei empolgado e eu tive que apagar, porque o review ficou gigante, né? Eu vou falar dos 2 livros aqui. Vou usar aqui João Calvino. Eu fiz dois vídeos gigantes de empolgação. Eu tive que apagar e vou ter que gravar de novo do jeito certo. Se eu não me segurar, a culpa não é minha, cara. Não é possível, porque esse livro aqui é muito bom. Tá? Bom, antes de falar desses 2 livros aqui, eu vou falar do volume 1 e do volume 2 em um vídeo só. Eu vou convidar você a fazer parte do canal Palavras em Chamas e da família EATRE. O que é o EATRE? É a Escola Aberta de Teologia Reformada. O que é a Escola Aberta de Teologia Reformada? É uma escola aberta. Ninguém paga para entrar, ninguém paga para sair, tem conteúdo gratuito, tem muito conteúdo pronto já. Né? Só que ela está no Telegram. Você precisa conhecer o Telegram para conhecer o EATRE, tá? Eu estou gravando menos vídeos e mais estudos, porque o estudo é mais importante do que o review. Eu faço o review assim, gente, olha, quando esse material é ouro, quando isso aqui não é imperdível, aí eu estou fazendo, tá? E graças às colaborações de vocês, que como funciona, né? Vocês compram usando o link do canal. Os links que vão nos reviews. Graças à colaboração de vocês é que eu estou conseguindo trazer mais reviews, tá? Mas o foco vai ser estudo lá no Telegram, tá bom? Então conheça o Telegram e conheça o EATRE lá no Telegram. O link está aqui embaixo, beleza? Bom, Steven Lawson fez uma coisa fantástica. Eu acho que, sim, fora a Bíblia, a maior ideia que eu já vi até hoje. Isso aqui é quase melhor do que uma teologia sistemática. Por quê? Por que eu estou exagerando? Não estou exagerando, estou sendo sincero. O que ele faz é mostrar dentro da Bíblia, dentro da Bíblia e nos pais apostólicos, até a Reforma, que no caso, todas as doutrinas da graça. Os 7 pontos da graça, que a gente conhece como 7 pontos de Calvino, né? 5 pontos de Calvino, mas a gente tem 7. Inclusive, se você quiser conhecer os 7 pontos, vá na descrição do vídeo e vai no EAD do nosso canal. Tem os 7 estudos de cada ponto, né? Um ponto para cada doutrina. E você vai entender quais são os 7 pontos. Então, o que o Steve fez? Eu não conhecia o Steve, eu fiquei surpreso em ler o texto dele. Aqui, ele fala de todas as doutrinas que tem na Bíblia, né, dos 7 pontos na Bíblia, e aqui, os pais apostólicos até Calvino, no caso. Tá? Eu vou mostrar para vocês detalhadamente. Esse review vai ser longo. Tá? Eu não comecei o review ainda. Eu preciso explicar uma coisa importante que está aqui antes. Uma coisa histórica. Então, se você tiver as Institutas da Religião Cristã de Calvino, pegue também para acompanhar o que eu vou ler, tá bom? Se não tiver, ouça, você vai entender muito bem do que eu vou falar. Agora sim, acho que dá para a gente começar aqui o nosso review. Se você gostar do vídeo, não esquece de curtir, faça parte do canal Palavras em Chamas, comente o conteúdo. Esse review, para mim, é o review mais importante de 2019. Tá, gente? Então eu vou até ver os comentários antes de colocar eles aqui, porque realmente é importante o que a gente vai falar aqui hoje, beleza? Nem é tanto um review, é quase um estudo histórico sobre as doutrinas da graça, tá bom? Agora sim, bora para o nosso querido review. Bom, se você tem João Calvino, eu preciso que você faça o seguinte. Para você entender a intenção do livro, né? Eu diria que esse é o kit mais perfeito para conhecer as doutrinas da graça, tá, gente? Instituto da Religião e os 2 livros do Steven Lawson. Eu diria que são um conjunto perfeito para conhecer. Vocês vão entender. Mas há uma coisa aqui... Deixa eu só tirar meu celular daqui, porque ele está fazendo barulho. Calma aí. Tem muita gente falando aqui no grupo. Bom, há um fato histórico aqui que você precisa ler. Eu estou falando da Instituta da editora Fiel, tá, gente? Você vai abrir
lá na introdução, na página 31, tá? Na verdade, deixa eu ver se você pode ler antes. Você pode ler antes, você pode ler toda a introdução, mas não tem como a gente ler no review, tá? Eu vou ler aqui a página 31, só um parágrafo, e a página 32, um parágrafo também. Eu vou explicar para vocês a importância desses 3 livros que estão aqui. Ponto 3 da introdução. Acusações de antagonistas refutadas. A despeito disso, não cessam de assaltar nossa doutrina e de reprová-la e infamá-la com nomes que a tornam ainda mais odiosa ou suspeita. Calvino está falando do catolicismo romano. Ele estava fazendo isso com as doutrinas da graça, que não eram as suas doutrinas, mas a doutrina vinda da Reforma, de Lutero até hoje. O catolicismo estava fazendo com que as doutrinas que esses reformadores encontraram na Bíblia fosse ridícula, fosse errada. É isso que eles estavam fazendo, e isso acontece hoje ainda, tá? Eles a denominam de nova ou de origem recente, acusam-na de duvidosa e incerta. Veja como os inimigos da fé, os inimigos da Bíblia Sagrada, usam essas estratégias sujas desde o início, né? Calvino é um relato de Calvino de 1536, gente, não é nada de hoje, não é antigo isso aqui, tá bom? Inquire se ela tem o direito de prevalecer contra a concordância de tantos pais e contra costumes antiquíssimos. Lembrem de que para o catolicismo, como é que é o nome? Não é a cultura, mas esqueci, vai aparecer o nome aqui. Esse nome que apareceu é mais importante do que a Bíblia. Eu esqueci qual é o nome, vai aparecer aí. Então lembre-se que para eles a tradição é mais importante do que a revelação. Então eles estão colocando em dúvida, será que ela deve prevalecer contra a concordância de tantos pais e contra costumes antiquíssimos? Então é um ataque da Igreja Católica contra as doutrinas da Reforma. Isso existe até hoje. E aqui na página 32, tem um capítulo chamado Nossa Doutrina é Nova. Depois vai ter com que milagres ela é confirmada. E depois vai ter falsas alegações de que os pais se opõem ao ensino da Reforma. Falsas alegações de que os pais da igreja se opõem ao ensino da Reforma. Você precisa ler isso aqui para entender melhor as doutrinas da graça. Os pais confirmam a nossa doutrina. É isso que o Steven Lawson fez, né? Mas aí tem essa páginazinha aqui, na página 32, que ele diz o seguinte: em primeiro lugar, ao denominá-la de nova, fazem profunda injúria a Deus, cuja sagrada palavra não merece ser tratada como novidade. Aliás, de modo algum duvido tratar-se de algo novo para eles, uma vez que também lhes são novos o próprio Cristo e seu Evangelho. Ele está dizendo que não é novo nem para eles, né? Então, por que eles negavam? Estudando a história você vai entender por quê. Eu não vou falar agora. Mas, para os que sabem ser antiga aquela pregação de Paulo, no sentido de que Jesus Cristo foi morto por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação, nada novo encontrarão entre nós. Ou seja, Calvino está dizendo que as doutrinas suas não, né? É um mau costume falar. Que as doutrinas da Reforma não são novas. E elas são vistas sim nos pais da igreja. E que elas vêm da Bíblia Sagrada. É isso. Então qual a importância de conhecer isso aqui? Se você tem, leia, estude esse ponto que eu mostrei aqui. Porque o Steven Lawson teve a grande ideia de em 2 volumes fazer isso. No volume 1, ele vai trazer aqui como título principal Longa Linha de Vultos Piedosos. Esse é o título dos 2 livros, né? Ele vai trazer no primeiro livro os fundamentos da graça, que são relatos, né, a respeito das doutrinas cristãs reformadas de 1400 a.C. até 100 depois de Cristo. E no volume 2 ele vai colocar como pilares da graça
com textos do ano 100 depois de Cristo até o ano 1564, que é o fechamento com Calvino, tá bom? Volume 1, Bíblia Sagrada. Volume 2, os textos dos pais apostólicos até a Reforma Protestante. Isto que é importante. Prefácio de John MacArthur, R6 Pro. Prefácio Dr. J. Lincoln Duncan, eu não conheço. E o Albert Muller também não conheço, tá, gente? Os livros são de capa dura, material muito bem feito. A única coisa que eu vi de problema nesses livros é que eles têm alguns erros de português. E eu não sei por que a editora Fiel não corrigiu e nunca lançou de novo, né? São os livros até meio antigos, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês, para a gente não ter um review muito grande, temos 11 minutos. Eu vou passar aqui o sumário do volume 1 e vou ler 2 textos do volume 1 para você entender como funciona. Vou mostrar a parte de dentro, o sumário, né? Vamos fazer devagarzinho aqui, mas completo. E vou fazer a mesma coisa com o volume 2, que está aqui do meu lado. Eu vou colocar aqui em cima para dar espaço para a gente conseguir mexer. Bom, você abre o livro, capa dura. Aqui tem alguns comentários de pessoas que indicam algumas indicações. Esse é o volume 1 mesmo. Aqui tem a folha de rosto. Aqui tem comentário do John MacArthur, R6 Pro, pessoas que são famosas e conhecidas, né? E de confiança, de preferência, né? Tem que ser lembrado isso, são de pessoas de confiança. Aqui a gente tem a edição de 2006 do Steven Lawson, de 2006. Eu nunca tinha visto esse livro aqui. Nunca tinha visto. Talvez eu teria entendido muito mais fácil com ele. E é por isso que eu acho importante a gente indicar ele também. Essa edição que está na minha mão é uma reimpressão de 2013 e foi lançado pela editora Fiel em 2011. Então, 4 anos depois do primeiro lançamento, ela saiu no Brasil, teve uma primeira edição em português em 2012 e uma reimpressão em 2013. Nós estamos em 2019 e eu só fui conhecer através de vocês esse livro aqui. E ele é muito importante pelo que eu vi. Aqui a gente tem uma dedicatória em memória do Dr. S. Lewis Johnson. Eu vou ler essa dedicatória aqui, vou ler a dedicatória do outro também, que o outro é do R6 Pro. Essa aqui é pro Dr. Lewis Johnson. Diz o seguinte: durante os anos da minha formação, o Dr. Johnson pregava fielmente a palavra de Deus, e especificamente as doutrinas da graça, na Capela do Crente, em Believer Chapel, em Dallas, Texas. Embora inicialmente eu resistisse a essas verdades, o Senhor, em sua graça, prevaleceu e abriu os meus olhos para sua gloriosa soberania na salvação dos pecadores perdidos. Domingo após domingo, o Dr. Johnson fazia magistral exposição das Escrituras com precisão teológica. Minha ideia a respeito de tudo foi mudada dramaticamente, e eu nunca mais fui o mesmo. Sempre serei grato ao Dr. Johnson por sua clara e convincente pregação sobre o nosso soberano Deus. Aí ele vai trazer um texto aqui de Romanos 11:36, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. 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 Bom, a gente tem um índice com o texto do do John MacArthur. Não sei se o do John MacArthur é doutor, mas deve ser. Depois a gente tem o prefácio do próprio autor. Os reconhecimentos na página 35, e aí a gente começa, né? Livro após livro da Bíblia Sagrada, mostrando as doutrinas da graça, tá? Então eu vou citar só os títulos para você ver, e os livros são os livros da Bíblia, então não vai fazer tanta diferença se eu citar qual o nome deles ou não, tá? Longa linha de vultos piedosos, capítulo 1, Onde a longa linha começa, capítulo 2, A graça soberana no deserto, capítulo 3, Homens fortes com uma forte mensagem, capítulo 4, e aqui vai tratar de Josué a Jó, né, só por causa da mensagem forte ali. Os monarcas inclinam-se diante do soberano, capítulo 5, capítulo 6, Porta-vozes da graça soberana, capítulo 7, Arautos da regeneração divina, e aqui ele vai tratar de Jeremias, Ezequiel e Daniel, que trata da regeneração do povo, né, do seu povo, nesses 3 livros. Capítulo 8, Teologia maior dos profetas menores. O maior expositor da graça, no capítulo 9, aí já é o Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, Mateus, Marcos e Lucas. O Monte Everest da teologia,
Achei muito legal esse nome. O Evangelho de João, que é o Monte Everest da Teologia. Capítulo 11. Com firme fundamento, que é Atos e 1º e 2º Pedro. Capítulo 12. Por sua graça e para a sua glória. Romanos, que começa o apóstolo Paulo. Capítulo 13. Pregador das doutrinas da graça, o apóstolo Paulo, 1º e 2º Coríntios e Gálatas. Capítulo 14, antes da fundação do mundo, vai tratar da eleição em Efésios e 2º Tessalonicenses. Capítulo 15, coluna e baluarte da verdade. Capítulo 16, a evangelização e a soberania divina. Quantos de vocês perguntam sobre isso aqui? Está aqui no capítulo 16, o médico Lucas e o autor de Hebreus. Então vai falar sobre... E o autor, tá? Não tá querendo dizer que Lucas é o autor, não. Vai tratar de Atos e de Hebreus. 17, regeneração soberana. 18, por todos os séculos vindouros. Apóstolo João. Aí vai pegar um pedaço do Evangelho de João e Apocalipse. E o epílogo pelo Dr. R.C. Sproul. Muito, muito interessante, né? Agora vamos ver como é que tá aqui a parte de dentro, tá, gente? Eu vou abrir aqui num capítulo que provavelmente eu vou ler. Engraçado, eu achei que eu tivesse marcado. Marquei. Eu vou abrir aqui no capítulo que eu vou ler. Eu escolhi no Antigo Testamento Malaquias, um pedaço dali, mas antes eu vou mostrar como que ele organizou o livro, para que você entenda exatamente o que o autor fez. Olha como Malaquias é grande. O profeta Malaquias, uma introdução ao livro, né? O livro de Malaquias, ele vai contar aqui mais uma introdução ainda ao livro, e depois ele começa a falar das doutrinas em foco. No caso aqui de Malaquias, eleição incondicional, e ele vai fazer o quê? Vai explicar o que é, como Malaquias expõe isso, vai trazer o texto bíblico, vai explicar o texto bíblico e vai continuar, aqui no caso com o comentário do MacArthur, ou às vezes ele traz mais textos, né? Aqui no caso do Boyce, ele vai falar também sobre o tema, e às vezes você vai ver mais textos, tá? Mais textos bíblicos falando sobre isso. Aqui ele vai falar sobre os profetas da graça, que deve ser uma conclusão dos profetas aqui, e ele vai terminar sempre o capítulo com perguntas para estudo. Tá? Isso aqui é interessante, né? Para que você tenha entendido mesmo. Então cada pergunta é um ponto que ele considera importante para a gente lembrar. Então eu vou ler aqui um pedacinho, deixa eu ver o que eu vou ler. Eleição incondicional em Malaquias, por exemplo, né? Eu vou ler esse parágrafo até o texto de Malaquias, tá bom? Aliás, eu vou ler até aqui. Só não vou ler o comentário para não ficar muito grande, tal. Doutrina em foco, eleição incondicional dentro de Malaquias. Malaquias procurou divulgar que o amor de Deus é eletivo. Como soberano Senhor de céus e terra, ele escolhe pôr o seu amor em seus eleitos. Aí ele vai trazer referência de Efésios 1, versículo 4. E rejeita com rigoroso desprazer aqueles que Deus passa por alto. Deus ama profundamente os eleitos, mas odeia os não eleitos, pelos pecados destes, né? Na verdade, um Deus santo só pode odiar todos os que pecam e que estão destituídos da sua glória. Isso é mais do que Deus odiar o pecado e amar o pecador. É Deus não fazer nenhuma distinção entre pecador e seu pecado. A ira de Deus permanece sobre eles. João 3,36, Romanos 1,18, Efésios 5, versículo 6. Mas ele se determinou a amar os seus escolhidos. Desculpa eu gaguejar, porque eu já li muito hoje, tá, gente? Se você conhecer o grupo Palavras em Chamas e o Telegram, você vai entender o que eu tô falando. Bom, aqui ele explica o que é a doutrina da eleição em Malaquias, e ele vai citar o texto. Malaquias 1, versículo 2 e 3, né, que diz o seguinte: eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor, todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E ele continua: com amor soberano, que faz distinções, Deus escolheu Jacó em preferência a Esaú. Isso aqui está em Gênesis 25, 22 e 23. Ele amou um e odiou a outro, fato declarado pelo apóstolo Paulo em Romanos 9, versículo 13. O Senhor quis amar os eleitos em Cristo desde antes da fundação do mundo. Efésios 1, versículo 4. Por essa razão, Deus amou José, Deus amou Jacó, não porque ele era Jacó, mas porque ele escolheu amar
Jacó. Aí ele vai citar aqui um comentário do MacArthur, e aí ele vai citar outro comentário aqui e uma conclusão. Eu vou ler a conclusão aqui. Mais do que meramente passar por alto Esaú, Deus o desprezou ativamente em suas condições de pecado. Esse estado de pessoa não convertida é uma ofensa à santidade de Deus e provoca a sua ira. Bom, talvez você não tenha entendido, mas ele está explicando Malaquias 1, versículo 2 e 3. Texto bíblico que fala sobre eleição divina. E é isso que ele vai fazer em todos os livros da Bíblia. Bom, aí eu separei aqui outro ponto. Deixa eu ver que livro que é isso aqui. Porque eu já entendi que às vezes ele coloca mais de um livro junto. Mas aqui eu acho que ele não fez não. Ó. Na verdade eu não tinha visto isso aqui ainda que eu vi para vocês. Mas tudo bem. Bom, com firme fundamento. Ele também traz uma frase, aqui eu esqueci de mostrar lá, né? Ele vai trazer uma introdução, como eu disse, aqui eu estou no Novo Testamento agora, né? Ele vai trazer mais introdução, explicações a respeito dos livros, e aí ele começa o livro de Atos, doutrinas em foco em Atos, e se não me engano é de Atos mesmo que eu escolhi, tá? Doutrina em foco, tudo aqui é doutrina que está em Atos. Aqui é explicação, né? Aqui é texto bíblico, e assim por diante. Ele continua no mesmo sentido. Aí depois ele vai tratar aqui, ó, da depravação total, que é o ponto que eu escolhi, né? Mas aí eu vou ler esse ponto 1 aqui para vocês, para a gente entender, ó. Rejeição consciente, né? Pedro anunciou que não havia como negar a veracidade da divindade de Cristo e da sua missão salvadora. Portanto, todos os que foram postos diante do seu ministério foram culpados por sua crucificação pelo fato de o rejeitarem em sua incredulidade. Aí ele vai citar a pregação de Pedro, Atos 2, versículo 22 até o 23b. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando numa cruz. Isso aqui é a aplicação da doutrina de depravação total. Ele vai explicar, vai trazer comentários, enfim. É sempre nesse mesmo formato. Acredito que no primeiro livro tenha ficado claro como funciona, né? Vou mostrar isso aqui de novo para terminar. Romanos, uma frase, por sua graça e para a sua glória, vai trazer a introdução de novo, mesma coisa, introdução, só que agora aplicado ao livro de Romanos, e vai tratar das doutrinas em foco. Qual doutrina tem em Romanos? Depravação total. Muita coisa em depravação total aqui, né? Ó, muita explicação muito interessante aqui. Eu estou lendo, passando rápido, mas eu estou conseguindo ler, né? E aí depois, eleição incondicional, tudo em Romanos, tá, gente? Ó, Romanos 8, 29, Romanos 9, 11, 12, Romanos 9, 12, Romanos 9, 13, Romanos 9, 14, 15, tudo falando sobre eleição incondicional. Quem leu o texto sabe. Romanos 9, 17 e 18, Romanos 9, 16. E a gente tem aqui no canal uma explicação de Romanos 9, uma leitura e explicação de Romanos 9. Depois vocês pesquisam aí, né? Muita coisa, tá vendo? Eu não sabia que era tão grande assim. Eu não tinha planejado isso aqui, não. Termina aqui com 13 pontos a respeito da eleição incondicional em Romanos. Depois ele passa para expiação limitada. Ó. Expiação limitada, tá, gente? Que Jesus morre pelo seu povo, como está escrito lá em Mateus 1, 21. Graça irresistível, tudo em Romanos. Romanos é a teologia sistemática da Bíblia, né? Perseverança dos santos, em Romanos ainda. Ó. E aí ele termina com as perguntas para estudo. Acho que tem até pouca pergunta, né? Porque Romanos parece ser o maior livro. Né? Ele trouxe pouco aqui. Poderia ter colocado mais, mas enfim, tá ótimo, né? Para você estudar em casa, esse é o primeiro livro, gente. Esse trata só da Bíblia, né? Agora, o que tem o segundo livro? O segundo livro tem a mesma coisa, só que com os pais da igreja. E aí eu vou ler para vocês. Nós temos 27 minutos de vídeo, tá ótimo. 27 no menos, um pouquinho, né? Eu vou ler para vocês o sumário e vou mostrar
dois heróis da fé, digamos assim. Heróis da fé não, um pai e um reformador. É isso que eu escolhi, né? Vamos lá então. Ele vai trazer o mesmo esquema, tá, do primeiro livro, ó, dedicatórias aqui na frente, pessoas conhecidas também. Aqui a folha de rosto. Esse é o segundo volume, tá, gente? Do ano de 100 depois de Cristo até 1564. Ele vai trazer aqui uma dedicatória de R6 Pro. Acho que não é dedicatória esse aqui o nome, né? Mas tudo bem. Tá, pega leve comigo. Agora são meia-noite e 5 minutos. Tô cansado. Mas eu vou gravar assim mesmo, ó. Para R6 Pro, teólogo formidável, professor eminente, autor prolífico, pastor amado e guardião do Evangelho. R6 Pro, o que ele tinha a dizer R6 Pro nessa época? Há meio século, o Dr. Sproul tem trazido as profundas verdades da teologia reformada dos muros da academia ao cotidiano do povo nos bancos da igreja. Ele tem sido a preeminente figura usada por Deus nesta geração, como luzeiro no atual ressurgimento do calvinismo bíblico. Marquem, calvinismo bíblico, tá? Tendo sido aluno do R6 Pro, do Sproul, tenho para com ele uma imensa dívida em diversos sentidos, desde a teologia sistemática e pregação expositiva, até o ministério pastoral e vida cristã. Sua influência tem sido indelevelmente estampada em mim para o meu bem. No devido tempo, creio que a história o revelará como Martim Lutero dos nossos dias. Bom, é um elogio ao Sproul, né? Faleceu, está com Deus agora, e quem lê R6 Pro entende o porquê dessa dedicatória aqui, tá, gente? Ele foi um pastor muito abençoado, meu. Conheci há pouco tempo, eu não sabia quem era. E aí, quando eu comecei a ler sobre ele, eu entendi por que vocês falam tão bem do Sproul. Vamos lá, índice. Agora eu vou falar o nome dos pais e os reformadores, tá? Vou fazer diferente porque senão fica muito grande a leitura. Prólogo do J. Ligon Duncan, não sei porque que eu coloco doutor aqui, né? Prefácio. Agora eu vou falar dos pais da igreja, tá bom? Dos pais da igreja aos reformadores protestantes. Uma introdução, provavelmente. Aí ele vai falar de Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Justino Marte, Ireneu de Lyons, eu li esse capítulo aqui, muito interessante, Tertuliano de Cartago, Cipriano de Cartago, Atanásio de Alexandria, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo, Ambrósio de Milão, Agostinho de Hipona, Isidoro de Serville, esse nome aqui é difícil de ler, Gottschalk de Orbais, acredito que seja o Gottschalk, né, do livro Soberania Banida, provavelmente é o que tem aqui nesse livro, deixa aqui do lado. Isidoro de Serville, eu já li aqui, Anselmo da Cantuária, Bernardo de Clairvaux, Thomas de Brade, eu sei Thomas aqui, que eu não sei falar o nome, John Wycliffe, também não sei falar ainda, vocês me ensinam, John Hus, Martinho Lutero, agora reformadores, Ulrich Zwinglio, William Tyndale, Heinrich Bullinger, o próximo que eu vou ler esse aqui, porque eu não conheço, João Calvino, e aqui a finalização com o doutor, com R. Albert Müller, dá uma continuidade imprevista. Ele vai fazer a mesma coisa que eu mostrei lá, por isso dá para mostrar os dois livros de uma vez só, porque é a mesma estrutura usada, e aí a gente vai passar aqui para um dos pais da igreja, que é quem eu escolhi aqui na época, deixa eu ver. Aqui é mais separado, né, do que o primeiro. O primeiro tem 3 livros em um capítulo só. Aqui ele fez melhor, ele botou um capítulo para cada pessoa, o que ficou mais organizado, né? Mas aquele lá não deixa de ser fácil de entender não, tá, gente? Então aqui, o pai africano Cipriano de Cartago, ele vai trazer aqui uma frase do pai, né, do pai apostólico, nesse caso aqui, pai da igreja, desculpa. Ele vai trazer a história de vida desse personagem histórico, que pode ser pequeno ou grande, tá? Aqui embaixo ele vai trazer as referências, como você deve ter visto no outro também. A história dele é que é interessante também, né? Ó, história. Aí vai trazer textos da pessoa que ele vai falar.
né? E vai trazer no final a mesma coisa que ele propõe no primeiro livro, que é as doutrinas em foco. Então até aqui foi história, e aqui trata da teologia de Cipriano, no caso. Agora ele vai tratar das doutrinas que tem nas cartas que ficaram registradas dele, né? Eu vou ler aqui esta primeira carta e depois eu vou passar para Martinho Lutero. Só para vocês entenderem como é que ele faz. Doutrina em foco, soberania divina. Cipriano afirmava a soberania de Deus sobre cada aspecto da vida. Ele escreve: tua vontade seja feita no céu como na terra. Provavelmente um comentário de Mateus 6, né? Não que Deus faça o que queira, mas que sejamos aptos a fazer o que Deus quer. Pois quem se põe no caminho de Deus para fazer o que ele quer? Quem se põe no caminho de Deus para fazer o que ele quer? Visto, porém, que o diabo está no caminho da nossa mente e a ação de obedecer a Deus em todas as coisas, oramos pedindo que a vontade de Deus seja feita em nós. Para que ela seja feita em nós, há necessidade da vontade de Deus, isto é, de seu auxílio e proteção, porque ninguém é forte em sua própria força, porém é salvo pela indulgência e mercê de Deus. Aqui Cipriano mantinha que Deus é supremo sobre a vontade do homem e Satanás em todas as coisas. Deus é supremo à vontade de homem e Satanás em todas as coisas. Doutrina em foco, soberania. Depois vai falar da depravação total, sempre trazendo um trecho da sua carta, mais uma explicação. Aqui foi pequeno, tem explicação maior, né? Por exemplo, aqui tem o texto dele, aqui uma explicação sobre o que ele fala, aqui mais texto dele. Aqui mais texto do Cipriano mesmo, aqui de Cipriano também, né? E ele vai fazendo assim com todos os nomes que a gente leu lá. Doutrina em foco, eleição incondicional, graça irresistível, perseverança dos santos, confessando ousadamente a fé, que é uma conclusão a respeito desse que é o pai africano Cipriano de Cartago. Qual a importância disso? Eu vou voltar agora aqui para vocês entenderem. Esse livro aqui, ó. Lembra que eu li para vocês? Lembra que eles eram atacados porque diziam que os pais da igreja não ensinavam aquelas doutrinas? Então, Calvino está falando aqui que ensinavam sim, e o autor desse livro está mostrando como ensinavam. Por isso é uma grande ideia. Então a gente viu aqui Cipriano de Cartago, ele vai finalizar do mesmo jeito, com perguntas para o estudo, e vai logo passar para outro personagem importante, aqui no caso Atanásio de Alexandria. Bom, vamos passar aqui para uma das figuras mais importantes da Reforma Protestante, Martinho Lutero. Eu ia trazer Calvino, mas era óbvio, você estava esperando eu trazer Calvino, por isso eu trouxe Martinho Lutero. Martinho Lutero, aqui um texto dele, pequeno, sempre uma citação. Aqui o título, a história de Martinho Lutero. É muito interessante a forma como ele escreve a história. Eu li a história, no caso, eu li a de Calvino, e eu li aquele outro que eu falei lá. Esqueci o nome agora, mas é muito interessante a forma como ele expõe a história. Vai trazer muita coisa de Calvino. De Calvino, não, de Lutero nesse caso, né? Até chegar... Aqui, se não me engano, são as 95 teses, né? Algumas delas, né? É isso mesmo, ó. A 1, a 2, a 21, 27, 32, 36 e 62. E ele explicando sobre isso aí. Mais textos aqui, texto de 24 aqui, dos escritos de Martinho Lutero também. Olha o tamanho do texto, a explicação. Ainda sobre a vida dele, não cheguei na doutrina em foco, né? Agora aqui, doutrina em foco. Aliás, doutrina em foco não. Tem esse texto que eu quero ler para vocês, né? Então, ouçam aí. Em 1524, Desiderius Erasmus de Roterdã, o grande erudito humanista, escreveu um livro intitulado Discurso Crítico sobre a Liberdade da Vontade, opondo-se à negação do livre-arbítrio humano feita por Lutero. Lutero escreveu que não há livre-arbítrio, e esse Erasmo escreveu um livro contra Lutero. Tá? Ele respondeu no ano seguinte com A Servidão da Vontade. Se não me engano, esse livro você pode baixar de graça. Se não me engano, esta obra-prima teológica viria a ser o Magnus Opus. O Manifesto de Lutero é uma magistral reafirmação da posição agostiniana sobre a graça soberana. Seu argumento era convincentemente bíblico de que a queda de Adão imergiu a raça humana
no pecado. Muita gente vai falar que Lutero ele não era calvinista, né? Mas isso é errado. Isso é errado, porque Calvino aprendeu com Lutero. Então, é claro que Lutero não era calvinista mesmo, porque Calvino estava ainda aprendendo. Mas Calvino aprendeu com Lutero. Eles eram reformados e a doutrina era igual, né? Esse livro vai trazer esses textos provando que a doutrina era igual. Isso aqui são as doutrinas da graça, não é doutrina de Lutero e nem doutrina de Calvino. São as doutrinas da graça, né? Então, um dos livros mais importantes de Lutero é Contra o Livre-Arbítrio. Tá? Assim, todos os homens são moralmente incapazes de exercer suas vontades caídas para crer no Evangelho, indo contra a ideia que viria depois, né, com mais força, de que o homem, apesar de ter caído, ainda podia escolher a Deus. Essa ideia que foi combatida aqui por Lutero, né? Ou seja, o homem não pode escolher Deus de maneira nenhuma, porque ele está caído em seus pecados. Depois a gente vai ver que o arminianismo vai ensinar diferente, mas aqui Lutero já está provando que não é assim que funciona, né? Bom, no livro, Lutero agradece a Erasmo por ir diretamente à raiz da controvérsia em vez de abordar questões periféricas. Aí o texto de Lutero, ó, eu te louvo e te recomendo também por isto, que, diferente dos demais, és o único que atacas o problema real. Então, pedacinho só para você sentir o que tem no livro, né? E aí eu vou passar aqui, tem outra marcação. Aqui já é a doutrina em foco. Aqui ele ainda continua sobre a história de Lutero, né? Ainda é a história de Lutero. Aqui eu acho que Servidão da Vontade é o livro dele. Tem um pedaço do livro aqui, vai falar um pouco sobre isso tudo. E aí você vem aqui para a doutrina em foco, soberania divina, Calvina. Vocês me deixam mal acostumado com esse negócio de calvinismo. Lutero falando sobre a soberania divina. E eu vou ler até a primeira aqui, ó, citação de Lutero, né, para não demorar muito. Deixa eu ver quanto tempo. 40 minutos de review. Esse, gente, são as melhores compras de 2019 até agora, tá? Então vale a pena ver isso tudo aqui. E para mim, eu gravaria de novo isso tudo, porque vale a pena. Isso aqui é teologia que a gente está estudando. Vamos lá. Lutero mantinha de maneira resoluta a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. Ele escreve: Ele é Deus, e para sua vontade não existe causa ou razão que possa ser-lhe estabelecida como uma regra ou medida. Visto que nada há igual ou superior a ela, mas ela por si só é a regra de todas as coisas. Pois, se houvesse alguma regra ou padrão para ela, seja como causa ou como razão, então já não poderia ser a vontade de Deus. A vontade de Deus é superior a toda a sua criação, né? Isso aqui é soberania divina. Depravação total. Deixa eu ver aqui, mas tem muito sobre depravação total, né? O que mais? Eleição incondicional. Ele falando sobre eleição incondicional. Aí alguém vai falar assim, de onde que ele tira esses textos? Ele traz aqui, gente, ó, a referência, ó, 74, Escritos de Lutero, volume 25, American Edition. Então, se você... Edition, né? E tem a página 391. Você pode pesquisar, e se você achar, e ver se está certo. Ele não tem medo de expor de onde ele tira tudo. Isso que é interessante, né? Aqui a gente está em qual doutrina? Eleição incondicional. Lutero falando sobre isso. Lutero falando sobre expiação limitada. Tá, gente? Aonde que ele fala? Escritos de Lutero, volume 28, página 261. Ele fala assim: doutrina em foco, vocação eficaz. Mais textos. Doutrina em foco, perseverança dos santos. Doutrina em foco, reprovação divina. E aí ele faz uma conclusão e lança as perguntas para estudo. Sim, eu sei que algumas pessoas querem ver Calvino, né? E antes de mostrar, sim, o livro, os dois livros têm o selo Calvinos em Chama. Então, selo Calvinos em Chama na tela, isso aí. Merece muito, tá, gente? Mas vamos botar aqui João Calvino para finalizar aqui o nosso review.
um dos maiores reviews, né? Na verdade vai ter outro review grande, que é o review da Bíblia Apologética com Apócrifos. Eu vou gravar outro dia para eu conseguir descansar. João Calvino, frases de João Calvino, história de João Calvino, fantástica a forma como ele escreve. Tem detalhes de Calvino que você não sabia, por exemplo, ele conta aqui que Calvino não queria pregar em Westminster, Calvino queria ficar estudando num castelo. E aí teve um outro personagem que fala que Calvino ia ser tipo castigado por Deus por ter rejeitado a obra de Deus. Aí Calvino fica com medo da profetada e aceita pregar em Westminster. Interessantes detalhes, né? Não vai contar aqui muita coisa, não vou ler porque é muita coisa mesmo, tá, gente? Que Calvino ele foi no fundo mesmo. Também com textos e tal. Vai contar que a primeira teologia sistemática foi de Calvino, que é aquela instituta que a gente viu ali, foi a primeira. Vai falar sobre os escritos de Calvino e tudo mais. E vai terminar com as doutrinas em foco. Tá bom? Não, é a mesma coisa, então acho que eu não preciso mostrar tudo, né? No final aqui, tem algo que eu não mostrei no primeiro livro, que eu vou mostrar para vocês agora. Que é um texto aqui, um epílogo, nesse caso, uma continuidade inesperada. Ó, estudozinho aqui pelo Robert, deve ser Robert, né? R. Albert Muller, escrito em setembro de 2010, e sobre o autor aqui no final. Né? Isso aí. Fim do texto e fim do review. Bom, espero que você tenha gostado desses livros aqui, desse review. Espero que tenha sido detalhado do jeito que você gosta. Eu tentei fazer o máximo de detalhamento sem me empolgar. Eu acho que eu me empolguei um pouco. Mas é assim, cara. Quando você acha aquele livro importante, você fica empolgado. Eu sei que o que acontece com vocês também. Fique com Deus e eu vou aguardar agora os comentários. E você comprou um dos dois? Você tem um dos dois? Conta aqui pra gente o que você achou dele também, beleza? Fique com Deus e até o próximo review aqui no canal Palavras em Chamas.